Então, vamos à tese sétima, da, os princípios da filosofia de Santo Tomás de Aquino, as 24 teses fundamentais, né? Essas 24 teses foram elaboradas no início do século XX, aprovadas pela autoridade da Igreja, e aqui nós temos um comentário do padre Eduardo Hugon. O padre Eduardo Hugon é dominicano, né? Ele nos ajuda, né, a entender essas teses, mas eu já disse uma vez, as teses não devem também ser tidas como absolutas, ou seja, elas podem ser melhoradas, alguns já viram isso, e não significa que haja somente 24 teses fundamentais na filosofia de Santo Tomás, né? Pode haver mais. Então vamos lá, a tese de número 7. A criatura espiritual é absolutamente simples na sua essência. Todavia, há nela dupla composição, uma de essência e existência, outra de substância e de acidente. O latim diz, né, compositio duplex, essentiae cum esse. Então, essência com ser. O tradutor verteu para essência e existência. Eu prefiro usar o ser, né? Mas não é errado também usar a existência, desde que a gente não tome essa existência aqui como simples fato de existir, né? Esse ser e essa existência, que não é o simples fato de existir, é a fonte do fato de existir, certo? É a perfeição das perfeições, diz Santo Tomás, né? Então está dito que a substância espiritual simples, a criatura espiritual simples, é simples por quê? Porque não tem composição com a matéria, certo? Mas há nela duas composições, a primeira de essência e ser, e a segunda de substância e acidente. Eis o resumo e a aplicação dos primeiros princípios estabelecidos até aqui. A potência e o ato são os primeiros princípios, primeiros e intrínsecos princípios que constituem os entes fora de Deus. Com efeito, no cume do mundo criado, encontra-se a criatura espiritual, puramente espiritual. Como nela se encontra a doutrina do ato e da potência, aqui a essência não é composta, mas despida de toda a matéria, sem ordem de dependência à matéria e ao corpo. Ela certamente pode mover a matéria e assumir um corpo, mas somente a título de agente e de motor, sem formar o corpo e sem ser limitada por ele. Neste caso, ela não é recebida, mas possui uma espécie de infinidade por baixo, que constitui a espiritualidade perfeita da substância angélica. Vou ver aqui no chat. Ah, ok. Rosiane diz, né? Cá estou, paz e bem, muito bem. Então, o que que a tese nos diz, né? A tese nos diz que a criatura puramente espiritual não é composta de matéria, não entra em composição com a matéria, não informa um corpo e não é limitada pela matéria, embora possa agir sobre um corpo.
possa agir sobre a matéria. Então, existe uma certa infinidade, o autor aqui diz, né, o padre Hugon, diz uma infinidade por baixo da criatura espiritual. Uma infinidade por baixo, por quê? Porque ela não é limitada pela matéria. O meu olho material tem um alcance limitado, tá certo? A minha audição material tem um alcance limitado. Agora, o anjo, a criatura espiritual, não tem esses limites. O seu olhar é um olhar espiritual, a sua audição é uma audição espiritual, sem os limites, da matéria. Então, há nelas, nas criaturas espirituais, uma certa infinitude por baixo. Por baixo, por quê? Porque por cima, essa criatura espiritual é limitada. Limitada por quê? Pela composição de essência e ser. E se ela não fosse composta, fosse puramente espiritual, e não composta de essência e ser, seria Deus, seria o infinito, né? Então, ela é, de algum modo, infinita, porque não é limitada pela matéria, mas, de algum modo, é finita, porque é composta pela essência e pelo ser, né? É limitada por cima, diz o padre Igon, porque ela recebe existência, né? Recebe o ser. E, neste caso, fica submetida à lei fundamental de todas as coisas criadas, constituídas de essência e existência como princípios realmente distintos, tanquam distinctis realiter principiis, essência, essência et esse constant, né? A tese terceira. Toda criatura consta de dois princípios realmente distintos, né? Essência e ser. Demais, ela não é o seu fim último, não é a sua operação, porque a operação começa e desaparece enquanto a essência permanece. Isso aqui é importante também, né? Deus não é distinto da sua operação. A operação de Deus é eterna. Já a criatura espiritual é distinta da sua operação. A operação começa e cessa e permanece a essência, o sujeito, o suposto, né? O anjo fez isso no passado, faz isso no presente ou fará aquilo no futuro, né? Então, são operações que começam e cessam. Já Deus não. Para Deus não convém nenhuma categoria temporal. Deus é a sua própria operação. Deus cria, pensa a criação, né? E determina a criação desde toda a eternidade? Sim, da parte de Deus é desde toda a eternidade. Agora, da parte da criatura é que não pode ser, que a criatura é finita, ela tem que ter um começo, né? E ela se desenvolve na linha temporal, né? Até para os anjos há tempo. Não o nosso tempo, mas um outro tempo que os clássicos, Santo Tomás chamava de eviternidade, né? Por que que há tempo para os anjos? Porque há um antes e um depois. Há uma operação que cessa e é seguida outra, né? E assim sucessivamente.
O Eduardo está perguntando se há essa composição, por que a tese diz que é simples? É simples só em relação à composição com a matéria, por isso somente, né? Então é espírito puro, né? Porém criado, tá certo? Se a gente for ver rigorosamente, não é simples, né? É simples em relação a nós, que somos compostos de matéria, espírito e matéria, não é? As coisas inanimadas são compostos de forma e de matéria, né? Os animais irracionais, né, são compostos de alma sensitiva ou alma vegetativa e matéria, né? Nos anjos não há matéria, então eles são simples porque são puros espíritos. Mas isso visto a partir de baixo, vamos dizer assim. Visto a partir de cima, eles não são simples, porque são compostos de essência e ser, de sujeito e acidentes, né? A operação do anjo, qualquer operação do anjo é um acidente, né? Então, o anjo não é a sua operação, porque a operação começa e desaparece, enquanto a essência permanece. A operação angélica é, por isso, um acidente distinto da essência angélica. E porque a potência e o ato estão na mesma ordem, a faculdade, que é princípio da operação, será um acidente, como também a própria operação, faculdade e a operação. Encontramos, pois, na criatura espiritual uma composição da substância com as faculdades e as operações, que são acidentes. O próprio Deus não poderia liberar a criatura dessa composição, como também nela não pode suprimir a condição de criatura. Isso Deus não pode fazer, mas não pode por quê? Porque é impossível, né? É uma coisa logicamente impossível. Só pode haver um absolutamente simples, né? E esse é Deus. Não pode haver, não pode haver dois absolutos, dois infinitos, né? A noção de infinito é reservada a um só. Se houvesse dois infinitos, um limitaria o outro e nenhum seria infinito. O Todo-Poderoso pode certamente fazer que o acidente permaneça separado da substância e sustentado só pela virtude divina, visto que a causa primeira pode manter o efeito da causa segunda, quando essa desaparece, mas não pode produzir uma substância destituída de todo acidente, porque ela não teria mais finalidade, não teria operação. Árvore estéril que não pode mais dar fruto, ser mutilado que não chega a nenhum fim. Todo ser finito, toda criatura, né, que tem a composição de essência, ser e sujeito e acidentes, ela precisa agir de alguma maneira, ou precisa sofrer alguma ação para que chegue a seu fim, a sua finalidade, né? Então, sem a faculdade e a operação, nenhuma criatura poderia chegar à sua finalidade. Então, seria absolutamente inútil, né? Uma criatura absolutamente inútil, e sem sentido, né?
sem sentido ontológico e até lógico. E por que, sobretudo, a criatura sempre conserva o acidente de relação, tem dependência absoluta em face de Deus, que permanece inseparável de tudo que é criado. Então, a relação da criatura, né, para com Deus é uma relação real, porque sem essa relação a criatura nem existiria, né? Criação é uma relação, institui uma relação. É a relação de dependência da criatura em relação ao Criador. E no caso de Deus, essa relação é de razão apenas, por quê? Porque não muda nada em Deus, não acrescenta nada a Deus, nem diminui nada de Deus. Eis assim, rápida síntese, a ontologia de Santo Tomás, que tão bem fez resplandecer a harmonia dos dois mundos. No cume, como dissemos, o mundo angélico, com a sua composição de essência e existência de substância acidente, mas com sua essência indivisível e incorruptível, porque é simples. Por fim, o mundo corpóreo, com a composição de essência e existência, de substância e acidente, e com sua essência corruptível, constituída de matéria e de forma, como as teses seguintes nos ensinarão, resumindo toda a cosmologia. Então, vejam bem, isso aqui é importante também. Quando nós temos composição de forma e de matéria, a matéria sendo corruptível, se corrompe a matéria, se corrompe juntamente a forma. Ou seja, a mudança na matéria implica também uma mudança de forma, né? Quando há a mudança substancial, né? Pode ser que a matéria mude e acarrete apenas a mudança acidental, a essência conserva-se. Mas há o caso também que a matéria muda de tal forma que a própria forma primitiva se perde, né, e nasce outra forma. Esse é o caso da corrupção, né, e da geração, passar de uma forma a outra. Exceção vai ser a alma humana. A alma humana é a forma do ser humano. Mas como ela é espiritual, ela não se corrompe, a alma humana, né, na visão de Santo Tomás. Ela subsiste depois da, da morte do ser humano. Subsiste porque é espiritual, mas o que subsiste depois da morte do ser humano é o ser humano? Santo Tomás diz que não. O que subsiste depois da morte é a alma separada, que não é o ser humano. O ser humano completo é corpo e alma, não só a alma. Numa linguagem mais atual, a congregação da Doutrina da Fé, um texto também teológico do Ratzinger, diz, né, que o núcleo da personalidade subsiste depois da morte. O núcleo da personalidade, mas não é o homem inteiro. O homem inteiro é corpo, é relação com entes corporais, né?
Esse é o homem inteiro. Eis assim, né, isso eu já li, o outro parágrafo. É assim que essas proposições tão abstratas, evocando sem cessar a distinção entre Deus e as criaturas, a transcendência do primeiro e a imperfeição destas, conduzem suavemente o espírito ao ato de adoração dirigido a Deus. Deus que é absolutamente transcendente, sem composição alguma, no qual há perfeita identidade entre ser e operação. Então, nós olhamos para Deus com reverência, porque estamos diante do ser, ser em sentido próprio. Aquele ser mesmo que tem os predicados que já Parmênides lhe atribuía. Incorruptível, ingerado, né, eterno. Bem, o que que nós, então agora eu vou abrir um espaço aí para o nosso diálogo. É, nós já vimos isso, mas é sempre bom rever e aprofundar. O que que significa dizer que em Deus não há distinção entre essência e ser, e dizer que nas criaturas essência e ser são princípios realmente distintos da criatura? O que que significa isso? E por que que eu sei, importante isso, por que que eu sei que em Deus há perfeita identidade entre essência e ser? E por que que eu sei que na criatura há distinção real entre essência e ser? Padre, eu vou tentar falar aqui do meu jeito. A essência é a inteligibilidade da coisa, né? Agora, em Deus, a sua inteligibilidade é o seu próprio ser, porque se fosse distinto, ele teria que ter recebido de fora, né, a sua essência. E isso não pode acontecer. Agora, no homem, o ser é recebido, bom, tanto o ser quanto a essência são recebidos de Deus, né? Mas a inteligibilidade não é o próprio ser. Agora, o porquê aí fica um pouco mais difícil explicar. Sim, isso aí que você falou, né? É verdadeiro. Em Deus não há distinção entre a inteligibilidade e o ser de Deus, né? O ser aqui também no sentido da existência. Não há separação nenhuma. Por quê? Você já deu uma razão aí do porquê. Por quê? Porque se não fosse assim, Deus teria de receber o seu ser de outro. E se esse outro fosse também composto, ele deveria receber de outro. De forma que nós teríamos, de qualquer modo, chegar a um não composto, absolutamente simples, né? Em que a essência é o ser, tá certo? Se nós não chegássemos a um primeiro, cuja essência é o seu ser, nós não explicaríamos o ser das coisas. Tem de haver um primeiro, tem de haver um primeiro, uma fonte absoluta do ser, né? E essa fonte absoluta do ser não recebeu o ser de ninguém.
Ela é o seu próprio ser, né? É, Na criatura, se o se a essência não fosse distinta, a criatura de Deus, já que o ser, ele quem põe limites a esse ser. Seria isso? a sua voz falhou aqui. Você poderia repetir? Tá ouvindo? Agora estou. Na criatura, a essência é aquilo que delimita o ser. Se não houvesse essa distinção na criatura entre ser e essência, a criatura seria o próprio Deus, né? Já que o ser é recebido do Criador. É a participação no ser do Criador. Exato. É isso que você falou, é importante também. Vejam como vocês já estão adiantados na metafísica tomista. É, o primeiro tem que ser puro. Ele não pode ser delimitado, né? E se há delimitação no ser, é porque não há identidade mesma com o ser. Se há um sujeito em que há delimitação do ser, esse sujeito não se identifica com o ser, mas o recebe. Se ele não fosse delimitado, ele seria Deus. Se ele é delimitado, é na própria delimitação que nós encontramos a distinção entre essência e ser. Que a essência é é o princípio que delimita. Agora, o princípio que delimita não pode dar o ser, tá certo? Ele delimita, ele apresenta o contorno, é como uma forma de gelo. Ela apresenta a forma. Mas quem é que coloca a água? É outro princípio, vamos dizer assim, né? É o princípio do ser. É, Então, Deus é como se fosse, vamos fazer uma analogia aqui, é como se fosse um mar infinito, um oceano infinito de águas. Agora, se eu tenho uma água delimitada, uma água dentro de uma forma, dentro de outra forma, né? Dentro de várias formas, eu tenho que saber, é evidente, que aquela forma finita de água não são as águas infinitas. E por que que ela foi delimitada? Porque ela foi recebida numa forma finita, que seria o correspondente à essência, né? Então, essência e ser nos entes finitos, nas criaturas, são distintos. A essência é o princípio que delimita, e o ser em si mesmo ilimitado é recebido de forma finita, limitada, pela essência delimitadora. Agora, uma dúvida que eu tenho sobre isso, cara, Uhum. é toda composição que existe no homem está na sua essência e na matéria. O ser, até mesmo do homem, ele é simples, certo isso? Quando nós dizemos ser, o ser é o princípio de perfeição. Se o homem tem alguma perfeição real, perfeição atuante, né, négia, como dizia Aristóteles, se ele tem alguma perfeição, ele tem algum ser, tá certo? Se ele é meramente pensado, não, aí nós temos só a essência no pensamento de outro, é só a forma. Agora, se o homem existe realmente, opera, né, tem densidade ontológica e tudo, então ele tem o ser de acordo com aquela forma. Ele tem o ser. O ser, então,
é tudo aquilo que faz do homem um homem em ato. Então, o ser no homem é a alma espiritual, é a matéria, tá certo? São as faculdades, são as operações, tudo isso é ser. Para ficar mais claro, é o seguinte: vamos imaginar assim um pomar com todo tipo de fruta, variedade infinita de fruta. É, o ser não é isso é importante também. O ser não é uma grandeza unívoca. Se o pomar tem uma variedade enorme de frutas, o ser das criaturas vão ser compostos dessa variedade, na forma finita, de acordo com a essência. Então, o ser não é só banana, não é só mamão, não é só laranja, não é unívoco. O ser é análogo, e se em Deus há a totalidade das perfeições simples, tudo constitui uma coisa só em Deus, mas é uma totalidade, é uma infinidade de perfeições, né? A criatura vai receber, vamos ver, a porção dessas perfeições de acordo com a sua essência. Não é um pedaço do ser que a criatura recebe, mas é uma porção com a variedade virtual do ser, porque o ser mesmo, Deus, ele é simples, está em ato, ele subsumiu todas as perfeições numa perfeição só, numa coisa única. Mas estão ali virtualmente todas as perfeições capazes de serem participadas. Então, as criaturas elas recebem não uma fração unívoca do ser, mas uma porção analógica do ser, né? É claro que há criaturas que têm essa perfeição e não têm aquela, mas sempre uma criatura vai ter uma variedade de perfeições. Nessa variedade é tomada da virtualidade do ser, da virtualidade inumerável, infinita do ser, variedade do ser. O ser é só um, subsumiu tudo em um. A criatura é múltipla porque recebe do único ser simples a variedade virtual que ele traz consigo, né? A matéria é uma perfeição, a matéria informada, toda matéria é informada de alguma maneira, não existe uma matéria pura aí, né? Então, a matéria é uma perfeição? É uma perfeição. É das menos perfeitas, mas é uma perfeição. E a matéria é uma virtualidade em Deus. Não que Deus tenha matéria, mas ele tem perfeições que perfazem a nossa matéria, enquanto perfeição, enquanto grau mínimo de perfeição, né? Não sei se esclareceu ou se confundiu. Como que estamos? É como se ele tirasse algumas perfeições dele, juntasse e formasse a matéria. É isso, mais ou menos? Exato. A matéria ela tem alguma visibilidade, né? A matéria tem.
extensão no sentido de grandeza, alguma grandeza. Tudo isso está em Deus, mas de forma simples e espiritual, tá certo? E em nós, isso está de forma limitada, muito limitada aqui, de tal maneira limitada que é material, né? No anjo está de maneira menos limitada. Então, essa grandeza que nós temos, essa forma que nós temos, às vezes a formosura que nós temos, são perfeições puras espirituais, restritas, diminuídas, né? E é nesse sentido que nós podemos afirmar que o mundo material é uma expressão limitada do mundo espiritual. É isso que quer dizer imagem e semelhança de Deus? É, sim, sim. E nós reservamos o título de imagem e semelhança de Deus para os homens, né? Como faz a Bíblia. Por quê? Porque nós temos uma perfeição que outras criaturas não têm. As outras materiais não têm, que é a dimensão espiritual, né? É isso que nos faz propriamente imagem e semelhança de Deus. Agora, mesmo nas outras criaturas que não têm dimensão espiritual, há nelas um reflexo das perfeições de Deus, né? São Boaventura dizia que elas trazem o vestígio de Deus. O padre, no Sim. começo da explicação aí, o padre Hugon ele fala que se o anjo tivesse corpo, esse corpo não delimitaria a sua essência. No caso do homem, a matéria, o corpo do homem limita a sua essência? Limita porque a matéria faz parte do sujeito homem, da substância homem. E a Então, matéria, o anjo, ele não se incorpora, ele usa a matéria, ele move a matéria, mas em si mesmo ele não é material, ele está fora da matéria. então é a matéria no homem que impede do homem poder realizar todas as potências da sua essência? Seria isso? Eu não diria isso exatamente, porque a essência do homem é ser um composto de alma e matéria, alma espiritual e matéria. Essa é a essência do homem. Então vocês vejam que no homem há um espiritual, há uma dimensão espiritual, né? Nós dizemos que a alma é espiritual, mas ela é tão mais limitada do que o anjo que a sua essência é ser com a matéria, não sem a matéria. Agora, a matéria limita, né? A visão material é limitada, a audição é limitada, né? O poder da palavra material é limitado. Nós temos que usar microfone, né? Já o espiritual, mas o anjo, no caso, ele tem um outro caminho para conhecer as coisas e para se manifestar. É o caminho intuitivo. É uma espécie de uma comunicação telepática, né? Coisa que nós, seres humanos, por nossa essência, não temos. Agora, eu quero acrescentar outra coisa. É, nós, por que a nossa alma é espiritual? Nós temos uma dimensão espiritual, embora a nossa essência esteja ligada à matéria, mas porque temos a alma espiritual, nós temos uma potência obediencial. Esse termo aqui é caro à teologia clássica, potência obediencial, ou seja, o infinito de alguma maneira está em nós também por nossa natureza espiritual. Então, nós temos a capacidade de ser conduzidos para o infinito.
e participar da vida do infinito do próprio Deus. Essa capacidade nós temos, mas quem é que vai realizar essa capacidade? Não somos nós, é o próprio Deus. Por isso é graça, né? Ou seja, nós temos uma potência em nós, desde que um outro maior do que nós faça essa potência entrar em operação. Mas eu quis dizer assim, um homem individual, né, ele não consegue realizar todas as potências da sua espécie. Ele não pode ser, por exemplo, o melhor jogador de basquete, o melhor surfista, tudo ao mesmo tempo, né? Todas Sim, as potências ele não consegue atualizar. E aí eu sim. quis dizer que é a matéria que impede isso. É a nossa essência que impede isso, né? Que a nossa essência é de um espírito, mas um espírito tão baixo na escala dos espíritos e que é feito para existir com a matéria. Agora, a matéria, sim, a matéria é princípio de limitação. Embora ela seja uma perfeição, é a perfeição mínima, então ela limita muito, certo? E como nós somos materiais, nós não só estamos no corpo, mas somos o corpo, embora não sejamos só o corpo, né? Então, porque nós somos o corpo, nós estamos limitados. Eduardo, eu acho que pode ser descrito o que você falou como todas as nossas potências são é, limitações que são mudadas de acordo com a genética e com a própria encarnação, com cada particularidade da pessoa, como a genética, como o ambiente. Está tudo lá, mas tudo sob forma latente de capacidade, não de realização, mas faz parte da essência ainda. Que é Sim, você física, intelectual, espiritual, caso você exato. saiba para a As graça de nossas Deus, capacidades, a exatamente. divindade. As nossas capacidades, até intelectuais, estão ligadas muito aos nossos genes, né? Ao tamanho do cérebro, né? Tá tudo ligado a isso. Então, mas Então, isso tudo é matéria. matéria, sim, mas nós somos materiais, tá certo? Aqui é porque às vezes ainda permanece um dualismo platônico. Não, o que nós verdadeiramente somos é a alma. O corpo somos só uma roupa da qual a gente vai se desfazer. Não, na visão de Santo Tomás, não. Nós somos corpo e alma ao mesmo tempo, unidos, tá certo? A alma nossa, ela não foi feita para viver como espírito puro. Foi feita para informar um corpo material. A matéria é princípio, sim, de limitação, né? Mas nós somos materiais. Não é que temos uma matéria, nós somos, embora não sejamos só materiais, mas temos a dimensão espiritual, mas são dimensões, é preferível falar de dimensões, né? Dimensão material, dimensão espiritual, porque não é a nossa essência que é espiritual. O que é espiritual em nós é uma dimensão, né? Ó, existe, por exemplo, eu vou tentar falar de outra forma. Existe um homem que é o melhor jogador de futebol do mundo. Existe outro que é o melhor violonista do mundo. Outro é o melhor cantor do mundo. Tem um melhor do mundo, por exemplo. Isso aí a essência permite, porque se a essência não permitisse, não existiria. Agora, Sim. por que que um único indivíduo não pode ser tudo isso ao mesmo tempo? A essência permite, então a essência não delimita isso. É isso que eu quis dizer. Eu acho que se não é a essência que delimita isso, só pode ser a matéria. Não, ela não delimita absolutamente falando, mas ela delimita caso por caso, né? Aí pode surgir um que se exceda, né?
que ultrapasse todos os limites, tudo bem, está lá no princípio da essência. Mas está também no princípio da essência a limitação, porque a nossa essência é material, né? Uma coisa é você tomar a essência absolutamente falando. A essência absolutamente falando, né? Nada impediria de ser um pianista excelente, um filósofo excelente, um jogador excelente, né? Nada proibiria isso. Mas isso é a essência tomada em termos abstratos. No concreto, a essência sempre vai estar delimitada de um modo ou de outro. Ainda que esteja com o caminho mais aberto para uma determinada, uma determinada habilidade, né? Vai estar fechada para outros. Nunca vai, é difícil, eu nunca vi, né? Um caso em que coincidisse que várias habilidades numa mesma pessoa, né? Agora o senhor resolveu a minha questão, porque eu não tinha parado para pensar que a essência ela é diferente em cada indivíduo. É, assim. É esse o problema, então. Existe a, existe a essência pura, né? Assim, a essência pura é abstração. Exatamente, eu estava tomando a essência absolutamente, né? Sim, exato. É, pois bem, tem mais alguma questão? A Rosiane está calada, o Pedro falou, mas falou pouco. Estou assimilando e refletindo sobre tudo, padre. Muito bom. Muito bem. Então, então é isso. A gente fica por aqui, não é? Hoje, volta sábado que vem, se Deus quiser. Obrigado, padre. Né? Bom fim de semana, obrigado. Estarei sempre agora, se Deus quiser. Ah, ok, muito obrigado.